Sejam bem-vindos ao debate político comigo, Érica Lima, e a gente está numa nova configuração. As convenções já estão acontecendo e estão finalizando. E hoje a gente tem aqui um candidato que ele é do PSTU, Gilberto Vasconcelos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar da nossa candidatura, da candidatura do PSTU, que aconteceu a convenção no último sábado, dia 27. Aí eu fui homologado como candidato a prefeito. A vice vai ser a Damiana Amorim, que é uma companheira nutricionista, que milita no movimento popular e que tem uma trajetória de luta muito importante e que representa muito bem essa história do PSTU, de luta e de atuação na classe trabalhadora e no povo oprimido de Manaus. Gilberto, é a primeira vez que eu te recebo aqui, no debate político, é a primeira vez que eu estou lhe entrevistando. Eu acredito também que, independente, mas a população, mesmo porque esse programa ele passa para todo o Amazonas, nos 62 municípios, eu aproveito e mando um abraço para todo mundo, em especial para Manaus. A gente está falando agora de um cargo de majoritário para uma capital extremamente grande, populosa e complexa. E aí eu quero saber quem é Gilberto Vasconcelos. Bom, eu sou um homem de 57 anos, professor de língua portuguesa. Meus pais me deram o nome de Gilberto, Gilberto Vasconcelos. Bom, eu sou um militante também do Partido Socialista dos Trabalhadores. Acredito que a classe trabalhadora ela tem condições de governar, ela que produz todas as riquezas, todos os prédios que foram feitos, todas as coisas mais impressionantes que a humanidade já viu, é feita pelas mãos da classe trabalhadora. Então, quem constrói toda essa riqueza, todo esse patrimônio, também tem capacidade de governar. E por isso nós estamos lançando a candidatura do PSTU, para dizer para a classe trabalhadora que ela precisa se organizar. Nós, como trabalhadores, precisamos nos organizar para governar, para dirigir a cidade. Veja, toda vez que a classe trabalhadora, um trabalhador, uma trabalhadora se organiza, vai à luta, ela consegue fazer as coisas. E isso é que é preciso que aconteça também na administração pública. A administração pública não pode ser apartada da população, não pode ser apartada da juventude, da classe trabalhadora. Ela tem que representar e lutar pelos anseios da classe e da juventude. Então, é por isso que nós lançamos nossa candidatura. Você é professor, né? Sim. E como é que está a relação com a família, Porque a gente fala de um momento, de um cenário que não é fácil, mas eu vi que você também já concorreu a outros cargos, né? Sim, olha, a minha esposa também é professora, já está aposentada. Tenho uma filha de 16 anos que faz ensino médio no IFAM. E a minha relação com a família é uma relação muito boa, né? Porque eu dei a sorte de encontrar uma pessoa que eu amo e que me ama também, porque senão não me suportaria esse tempo todo. E minha Quantos filha anos também, já de casamento? Já temos 28 anos de casamento. Então, nós temos... eu errei, 26 anos. Ela vai brigar comigo depois. Então, nós temos 26 anos de casamento. E nós temos problemas como todo casal tem, mas conseguimos superar, trabalhar, construir uma família equilibrada. E ainda colocar o nome à disposição, né? E agora colocar o nome à disposição para essa candidatura. Mas a militância vem de antes, inclusive. Entendeu? Quantos anos já de militância política? Eu milito desde 14 anos de idade, desde a juventude. Como é que você conheceu essa ideologia que é de esquerda, Você já veio, você sempre foi do PSTU, como foi isso? Olha, quando eu era adolescente, eu procurava espaço para praticar esporte, para ter lazer na cidade, não tinha. Aí começou a minha militância para lutar por lugar para jogar vôlei, para ter uma quadra para jogar basquete, jogar vôlei, jogar futsal, para ter um campo de futebol. No bairro onde eu cresci, no bairro do São José, nós praticamente tomamos da prefeitura o espaço do campo do São José 1, que fica entre duas escolas, porque não tinha lugar. As autoridades não pensam na população dessa forma. Então, aí começou a minha militância. Depois disso, eu servi. Nesse período que eu estava na aeronáutica, eu não tinha tempo para nada, só para o meu serviço, militar. Depois eu fui trabalhar no Distrito Industrial, e no Distrito Industrial eu comecei a ver que a gente produz tanta riqueza, mas tanta riqueza, quando chega o final do mês,
o salário não consegue pagar as contas, as pessoas não conseguem sustentar as suas famílias de maneira digna. Aí eu comecei a me organizar, junto com o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos, para mudar, para melhorar a questão salarial. Mais adiante eu percebi que isso é uma questão meio que enxugar gelo, porque vejam, a gente luta por um reajuste salarial, aumenta o salário, depois vem a inflação e leva o salário. Só que a inflação não leva só aquele reajuste que a gente conseguiu, leva mais que o reajuste. E geralmente a inflação ela é uma média de uma somatória de vários preços de produtos, de serviços e tudo mais, e a gente não acessa todos esses serviços. Geralmente, aquilo que a gente acessa, a inflação foi maior. Por exemplo, na realidade de hoje, a inflação dos alimentos ela é superior à inflação, à média da inflação. E as famílias mais pobres, elas sofrem muito porque elas não conseguem sequer ter uma boa alimentação por conta da inflação. E que esse método de cálculo ele não leva em conta quem ganha menos, leva em conta a média geral. Isso é injusto. E aí isso foi me levando à organização política, a pensar um projeto estratégico. E aí eu acabei conhecendo o pensamento marxista, que é um pensamento, é uma filosofia em que explica como funciona a sociedade, explica como as coisas se organizam, por que são do jeito que são e não de outra maneira, e que nem sempre foram assim. Muita gente pensa que nós vivemos uma sociedade que sempre foi assim, eternamente assim, e não é. Essa é uma sociedade historicamente até nova, mas se ela foi capaz, essa sociedade capitalista foi capaz de produzir maravilhas que nunca em outra sociedade foi construído, ao mesmo tempo também é capaz de produzir misérias como nunca houve na humanidade. Gilberto, eu li, né, o Manifesto Comunista Marx e pensando no contexto de hoje, principalmente com as polarizações políticas, né, direita, esquerda, e tem gente que não sabe nem o que isso significa. Mas diante desse cenário, né, você não acredita que isso seja utópico? Não, não é utópico, porque quando a gente analisa a realidade, a gente vê, por exemplo, falando em conceitos marxistas, as forças produtivas da humanidade entrarem em conflito. O que é isso? A exploração da natureza pelo homem, ela está de tal forma exorbitante, sem equilíbrio, sem racionalidade, que já está colocando em risco a própria existência humana. Concordo, mas aí a gente vai entrar num ponto que eu acho interessante de a gente discutir aqui, que é justamente a organização da esquerda, né? Por exemplo, nesse cenário e no cenário que passou, eu vejo, quando você fala realmente de militância, aí você vai me corrigir porque você, de fato, tem propriedade para isso. Mas eu sinto que a esquerda perdeu a essência dos movimentos sociais, perdeu a essência da militância e a esquerda não consegue dialogar com a própria esquerda. O que você acha disso? Olha, é uma constatação de que existe um balaio de gatos chamado esquerda, assim como existe outro balaio de gatos chamado direita. Mas veja só, não existe uma esquerda dos moldes antigos, tradicionais. Os que existem hoje são projetos de continuidade do sistema capitalista, que era isso que eu ia falar ainda agora. O sistema capitalista ele funciona de uma maneira em que todo investimento que é feito ele tem que retornar com um lucro. E esse lucro, muitas vezes, ele é apropriado, reinvestido para gerar outro lucro. E nesse processo, ele vai perdendo o valor. O próprio dinheiro, a própria mercadoria perde o valor. Como é que um grande empresário, um bilionário faz? Ele restringe a possibilidade de circulação desse dinheiro. Ao fazer isso daí, ele empobrece uma quantidade da população. Uma parte da população fica fora do processo produtivo. O que a esquerda faz? A esquerda diz que é possível humanizar esse sistema, que é possível distribuir renda. Mas a gente vê, por exemplo, no Brasil, vamos dar o exemplo do Brasil. E vamos para a prefeitura agora. Vamos dar um exemplo na prefeitura. Tá. Como que você faria isso? Vou chegar na prefeitura. No Brasil, como um todo, a gente vê um desemprego que reduz nesse momento, que são a política de distribuição de renda, é a melhor política quando você gera emprego. No entanto, a renda é muito baixa. Quando você chega na cidade de Manaus, você vê uma cidade que tem um polo industrial que produz uma riqueza acima de 170 bilhões anual de produtos só do distrito industrial. E essa não é a maior riqueza, porque quem gera mais PIB em Manaus e no Amazonas é o setor de serviço. Ou seja, por aí você vê que circulam por aqui cerca de 500 bilhões de reais anual.
O orçamento de Manaus é 9 bilhões. É um percentual muito pequeno em relação a toda essa riqueza gerada. Esse é um ponto. E o pior, essa riqueza toda que é gerada, ela é capaz de gerar numa população de 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 mil pessoas, um desemprego de cerca de 400 mil pessoas. Isso é um desperdício de força de trabalho, e isso é um desperdício porque essa população desempregada, ela fica sem condições de sobreviver, a não ser que dependendo das ajudas. E para o cargo da Prefeitura de Manaus, como você, com esse pensamento, pensa em fazer a diferença? A primeira coisa é que é preciso que a população tenha mais poder, que tenha mais democracia. Então, nós temos um projeto de governar por meio de conselhos populares. A criação de conselhos populares nos bairros de Manaus, no distrito, nas escolas, para ouvir a população e também para que a população possa deliberar sobre o orçamento, isso é fundamental, isso leva à democracia, porque atualmente nem mesmo o preço das obras a gente fica sabendo, a gente não consegue mais ver nem placa com o preço das obras públicas, que isso aí é uma falta de respeito com a população. Então, nós pretendemos governar com a população, com a classe trabalhadora e a juventude, por meio Através do controle social. do controle social, por meio dos conselhos populares. Nós já temos aí um certo, não dessa forma, né? Queria ampliar, mas nós já temos o controle social. E aí, como é que você vê hoje, né, esses conselhos? Nós temos Olha, conselho em educação, em saúde, né? Tanto estadual quanto municipal. Vamos falar de municipal. Quando você olha hoje para o controle social, para os conselhos, como é que você avalia de 0 a 10? os conselhos atuais, eles têm eu daria com muita boa vontade um 4, porque de alguma maneira a gente ainda consegue acesso aos números que são negados oficialmente muitas vezes, e esses conselhos ainda conseguem fornecer estatísticas. Mas esses conselhos são completamente afastados da população, eles são conselhos que têm o nome formal de conselho, mas não são conselhos populares como a gente E dentro tem da essa sua gestão opção. de governo para o município, você conseguiria botar um conselho diferente desse que existe? Porque o conselho deveria ser representado pela população. Sim, é possível fazer. Se tiver que mudar a legislação, vamos mudar. Porque você pega, por exemplo, o Conselho de Educação. Tem o presidente, ou a presidente, secretário secretário de Educação já é presidente, a população, ninguém tem direito de escolher quem vai ser presidente, já é ela a presidente, no caso atual, que é a secretária. E por aí já dá para ver que não tem democracia. Mas não é um voto que já foi acordado lá dentro, porque querendo ou não, é uma relação de voto, né? Então não é uma relação que foi construída ali para chegar que este secretário seja, porque na questão de eleição é a comunidade, é a população que pode dispor o seu nome. Veja, essa é uma democracia que foi controlada antes mesmo de ser disposta à população. Se já é acertado anteriormente, foi a população que votou que a secretária seria presidente sempre? Não. Foi uma definição que veio de cima para baixo, por meio dos órgãos oficiais, a Câmara de Vereadores, os conselhos, Então está o Conselho acontecendo Nacional. Isso está acontecendo em todos os conselhos. Então, veja, até nas escolas, o presidente da APMC é o diretor da escola, já é o presidente nato. Então, essa forma de democracia é uma democracia que engana Investida, a população. né? É invertida, é só para dizer. Você dá um nome, que seria um nome que carrega em si um conteúdo democrático, mas a essência, a prática é completamente antidemocrática. Essa é uma ditadura disfarçada, que a gente chama da ditadura da burguesia, que ela cria todos esses mecanismos, e aí quando você fala, vamos fazer tal coisa, não, mas já tem, tá tudo certo. Agora a gente vai trabalhar o jogo das cartas, mas tá diferente. Você achava que já estava por dentro, né, desse jogo das cartas? Acompanhe agora. Vou embaralhar aqui essas cartas, né, do debate político. Sim. E aí a gente vai pegar algumas temáticas e aí você vai discutir comigo sobre elas. Posso escolher uma? Pode, fica à vontade. Pode mostrar aí para as pessoas. Economia, né? Sim. Nós já estávamos falando sobre economia. Quando você pensa na prefeitura de Manaus e sobre a população de Manaus, qual é o ponto de economia que você acha que está crítico, que você faria diferente e que o atual prefeito não fez? Desemprego. O principal problema da economia de Manaus hoje é o desemprego. Uma cidade com 2 milhões
tem mais ou menos 1.200.000 pessoas ativas, economicamente ativas. Você tem 1/3 dessa população desempregada, essa cidade ela está crítica, a situação está à beira do E o caos. que faria de diferente para poder gerar emprego? Aí, veja só, para gerar emprego, você tem que gerar todas as condições estruturais, tem que gerar. Manaus precisa de logística também, porque é uma cidade isolada, só tem comunicação por água e por avião. Eu vou começar pelas coisas mais simples. Existe uma rede de produtores ao entorno de Manaus que não tem estradas, não tem vicinais asfaltadas, não tem locais como escoar seu produto e não tem locais para vender seu produto. Então, eu criaria uma política de incentivo à produção rural no entorno da cidade de Manaus. E isso daí já ajudaria a baratear o preço e a gerar emprego nessa comunidade interiorana. Agora, é preciso também fazer uma exigência ao governo federal, ao governo do estado, que faça uma linha férrea, porque a estrada é muito ruim. Ela é mais uma linha férrea para transporte de mercadoria, de carga, de produtos para nossa capital é necessária e já passou da hora de ser feita. Então, a partir da criação de uma infraestrutura, você pode gerar emprego, mas também é necessário fazer um plano de obras públicas. Nós precisamos, por exemplo, despoluir os igarapés de Manaus. E para isso é preciso construir estações de tratamento de água, estação de tratamento de resíduo sólido. Então a economia ela vai mexer com todas as áreas da cidade, mas um plano de obras públicas ele é necessário e é emergencial para a geração de emprego e renda. Vamos para outra carta. Eu pego essa Aí daqui, você mostra aí para as pessoas. Fake news. Fake news. Qual é a fake news que você já ouviu falar que falaram de você? Eu acho que não me conhece muito bem, por isso que ainda não ouvi nenhuma fake news. Mas eu acho que não vai demorar a acontecer, não. E qual é a fake news que você já ouviu, que você disse, olha, isso aqui me incomodou quando eu vi sobre isso? Dizer que a Venezuela é socialista, é comunista, isso me incomoda muito. Isso demonstra uma má fé de quem conhece, de quem sabe o que é socialismo, e uma ignorância por parte de quem não sabe e fica reproduzindo essa mentira. Porque, veja, a Venezuela passou por um processo eleitoral recente em que uma ditadura apoiada no militarismo, nos generais, está impondo uma fraude e a população sai à rua para protestar e é reprimida, como já tem 6 mortos confirmados, outros que estão desaparecidos, centenas de pessoas presas, então, e dizendo que isso é comunismo, socialismo, isso é uma ditadura capitalista comandada pela famosa boliburguesia. O que é a boliburguesia? Quando Chaves assumiu o governo, ele deslocou um setor da burguesia tradicional, do Andrés Carlos Pérez, que era o presidente da época, e colocou no lugar dela uma burguesia assentada nos militares. Os militares foram se tornando burgueses, eles entraram na reserva muito cedo, 45 anos, e eles passaram a ser os novos empresários, criou-se uma nova burguesia, e a Venezuela é isso. É um país autoritário que é comandada por um governo civil, mas apoiado no militarismo. Entendi. E ainda tem gente que defende a volta de ditadura dos militares, ou não conhece ou é de má fé. Mais uma carta. Vamos mostrar aí para as pessoas. Infraestrutura. Como é que está a infraestrutura de Manaus? Eu já comecei a falar sobre a infraestrutura, né? Mas assim, como é que Manaus está em termos de infraestrutura para você? Está muito carente, muito ruim de infraestrutura. E não tende a melhorar. Mesmo com as obras de viadutos que estão sendo construídos em Manaus, não vai resolver. Dentro dessa atual gestão, qual é a nota que você daria para Manaus em termos de infraestrutura? Olha, de 0 a 10. De 0 a 10, eu gosto de ser bonzinho, eu vou dar 5. Por que eu digo 5? Porque os projetos que tinham de construção de viadutos estão sendo tocados, mas são insuficientes. Por exemplo, transporte público. Manaus precisa de metrô de superfície e também precisa de um plano diretor da cidade que impeça que a cidade vá se expandindo, se alargando horizontalmente, sem racionalidade. Isso faz com que gaste mais asfalto, mais energia, mais tubulação, mais fiação. A população demora mais a chegar de um ponto da cidade a outro. Isso dificulta a segurança pública, isso dificulta as redes escolares, dificulta tudo. Então, essa falta de planejamento urbano, essa infraestrutura de Manaus é péssima nesse sentido. E ainda mais, polui mais ainda os igarapés, avança mais sobre a natureza.
Então, isso tudo precisa mudar. Mais uma carta. Eu vou embaralhar aqui, que é para poder o negócio esquentar. Tá esquentando. Vamos lá. Isso aqui Mostra aí. é educação. Educação. Quando a gente olha para a educação do município 0 a 10, você é professor, né? Eu sou professor e sou professor da rede municipal. Eu também dou 5 para a educação. Eu dou 5 pelo mérito dos professores e professoras que se dedicam muito para melhorar a educação. Mas a educação de Manaus ela é muito ruim porque nós não temos a infraestrutura necessária, escolas adequadas, preparadas. A gente precisaria, a população de Manaus precisaria de uma educação que tenha creche, que não existe, é um número insuficiente para que as crianças aprendam a coordenação motora fina, que aprenda o comportamento social, depois educação de ensino fundamental, o Fundamental 1, próximo da creche, e depois Fundamental 2. Essas 3 escolas precisariam estar juntas para que as famílias que tenham 2, 3 filhos em idades diferentes não precisem se deslocar 1 quilômetro para um lado, 2 quilômetros para o outro, na hora de levar os filhos, na hora de buscar os filhos também. A outra questão que eu acho muito grave é a falta de condições para a inclusão social. Recentemente, né, a gente teve um vereador que falou, teve uma frase assim infeliz sobre a questão da segurança alimentar, né? E que é o professor Samuel, vereador da Câmara Municipal de Manaus. Você é professor da rede municipal, como é que realmente está essa merenda escolar? Muito ruim. A merenda escolar está muito ruim. Primeiro, o repasse que é feito para a merenda escolar está em torno de 28 centavos por aluno por dia. Com esse valor, você não consegue proporcionar uma merenda decente para um aluno. Então, a prefeitura tem que complementar. Mas ela complementa, não sei nem qual o valor, porque esses dados eles só são vistos no ano seguinte, na hora que fecha o balanço do Estado, do município, no caso. Então, eu não sei nem quanto é que a prefeitura complementa esse valor. Mas o que eu vejo é que, geralmente, a merenda dos alunos é um copo de suco pelo meio, mais água e açúcar do que a essência do suco, 2, 3 bolachinhas. Raramente você vê alguma coisa diferente. Geralmente é bolacha, suco. Algumas vezes eles colocam uma fruta, eu acho que uma vez no mês, e o que deveria ter um cardápio regular sobre isso. Então, a questão da... A gente já assistiu vídeos institucionais que mostram uma realidade totalmente diferente, né, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. Sim, quando vai fazer propaganda, você prepara todo o cenário, né? Você não vai colocar na propaganda algo que vai mostrar a realidade quando essa realidade é ruim. Então, a prefeitura ela prepara todo o cenário, ela manda pintar a escola, até a rua fica pintada, o meio-fio, para o prefeito passar e chegar a ver tudo bonitinho, se alguém quiser filmar. Então, é uma realidade maravilhosa no sentido fantasioso. Agora a gente vai para um outro quadro, a urna política, ó. Vou embaralhando aqui. E aí, Gilberto, você vai tirar uma plaquinha, vai mostrar a fotinha. Pega esse aqui. Vamos mostrar para as pessoas que estão assistindo a gente a fotinha. Maria do Carmo Cefaí. Maria do Carmo tentou, né, vir com um cargo de majoritária para a eleição de Manaus Prefeitura e estar como vice de Alberto Neto. Como é que você avalia esse desdobramento? Eu não a conheço, não Mas acompanhou essa movimentação? Pois é, não sei o que ela fez pela cidade. Eu não sei que você é dono da FAMETRO, né, de uma empresa de educação, e que, sabe, essa movimentação que aconteceu, eu acho que ela fez um lançamento como é de costume. As pessoas fazem um lançamento de uma pré-candidatura para aparecer, se pontuam nas pesquisas. Elas veem que tem um lastro para caminhar, com isso negociam um cargo ou uma possibilidade de... Então, eu vejo que sendo vice do capitão Alberto Neto, eu acho ruim, porque essa turma do Alberto Neto, eles têm aquela ideia da escola sem partido, a ideia da escola militarizada, a ideia de um cenário de autoritarismo, que é o que a gente vê na Venezuela. Então, eu vejo com muita ressalva. Eu não tenho nada a elogiar. Mais um bloquinho aqui da urna. Vamos mostrar.
Isso aqui deu para ver. Lula. Você é do PSTU, esquerda. 0 a 10 para a gestão do Lula. Como trabalhador, 4. Por quê? Porque nós não podemos pensar no Lula só hoje. O Lula tem uma história. Eu fui do PT, no início da fundação do PT, nós tínhamos um projeto de governar para a classe trabalhadora. E o PT e Lula governa para os bilionários, não é para o micro, para o médio empresário, não governa para a classe trabalhadora, governa para os bilionários. A manutenção dos juros, que é responsabilidade do presidente do Banco Central, mas que o governo tem muito a fazer sobre isso, a manutenção dos juros mais altos do mundo, juros reais do Brasil, faz com que o país perca, ou melhor, a população perca cerca de 800 bilhões de reais que vai para a especulação. Eu não consigo dar uma nota alta para uma realidade como essa. Eu não consigo dar uma nota alta para uma realidade de um salário mínimo de R$ 1.400, que se você divide pelo preço do dólar, que é por 5,5 mais ou menos, você vai ter $300 como salário mínimo para uma população que paga a gasolina a preço dolarizado, que paga produto de informática a preço dolarizado, que a energia... Gilberto Vasconcelos, você se decepcionou com o Lula? Não me decepcionei, porque eu não olho pela pessoa, eu vejo pelo projeto político. E o PT, a direção do PT, eu não falo da militância de base, a militância de base do PT eu respeito muito, que é uma militância aguerrida, que está na luta sempre. Mas a direção do PT, ela se afastou da própria base. Então, como quem governa o PT é a direção, eu não me surpreendi, esse projeto está escrito, é só a gente ler o programa do PT. Mais uma. Jair Bolsonaro foi presidente do país e está apoiando, né, Alberto Neto. Muitas coisas aconteceram, tinha aí uma chapa puro sangue que não vingou, né? E que justamente Coronel Menezes agora ele é vice de Roberto Cidade, que também está como pré-candidato à prefeitura de Manaus. E Alberto Neto, que também representa Bolsonaro, está como pré-candidato para a prefeitura de Manaus. Como é que você pensa essas alianças? Né? Como é que você olha o Bolsonaro como influência dentro de Manaus? O Bolsonaro ele é uma influência muito negativa. O Bolsonaro ele representa o que há de mais atrasado no pensamento político, porque ele representa um liberalismo radical que, se precisar impor uma ditadura para atingir todas as metas da grande burguesia dos bilionários, ele não se incomoda em impor uma ditadura, ele não se incomoda em reprimir a população. Os problemas sociais são tratados como crime. Essa é a questão do bolsonarismo e de todos os candidatos que eu apoio, tanto Alberto Neto como Coronel Menezes. Essa turma toda, elas vê os problemas sociais como fruto da preguiça, como fruto da marginalidade. Então, eles não têm propostas de resolver os problemas sociais atacando realmente o que causa os problemas sociais, e sim de reprimir aqueles que estão sofrendo as consequências dos problemas do sistema que eles defendem. Então, eu realmente não tenho nenhum acordo com o bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo ele precisa ser entendido pela população e, a partir daí, ser repudiado pela classe trabalhadora e pela população pobre. Por que o PSTU não federalizou, por exemplo, com o PSOL? É porque quando o PSOL surgiu, nós buscamos, inclusive, formar um partido juntos. O PSTU deixaria de existir e os radicais que saíram do PT, que formaram o PSOL, eles não formariam o PSOL. Poderia até ser esse nome, mas formariam junto. Mas nós discutimos o programa e nós vimos nas discussões que os radicais do PT propuseram ao PSOL que ele seria o PT do futuro, mas não um PT das origens, um PT piorado. Tanto é que você vê o PSOL agora aqui em Manaus querendo retirar a sua candidatura a prefeita para apoiar a candidatura do Marcelo Ramos, do PT. Que o Marcelo Ramos é simplesmente que quando eu era vice-presidente da Câmara Federal, foi o presidente da Comissão da Reforma da Previdência, que atacou toda a população trabalhadora do Brasil. Então, ou seja, não dá para coligar. A gente faz luta junto, nos enfrentamentos do dia a dia, mas num projeto estratégico nós não temos projeto comum.
Então não dá para coligar e para fazer federação com eles. Dentro dos nomes que estão disponíveis para essas pré-candidaturas, que ainda está ocorrendo as convenções, né? Dessas pré-candidaturas para a Prefeitura de Manaus, olhando cada nome desses pré-candidatos, quem você acha que é menos preparado? Eu acho que todos são preparados, porque por trás de cada candidato tem um projeto político. A população vota no nome. Ah, eu gosto mais do Amon, eu gosto mais do Davi, gosto mais não sei de quem. É gosto pessoal. O projeto político que está por trás deles é que vai governar a cidade. Então as pessoas têm que sair dessa superficialidade. Por isso que eu acho que todos eles estão preparados, todos eles têm projeto político. Agora, o projeto político deles não vai atender à necessidade que o povo quer, da população. E você, Gilberto Vasconcelos, olhando esses pré-candidatos, quem você acredita que o projeto não vai atender essas necessidades? O que mais não atenderia às necessidades de Manaus? Acho que o Davi Almeida, porque o Davi Almeida já demonstrou nesses anos de governo que ele não tem uma orientação, não tem uma direção. O desemprego cresceu brutalmente, a cidade ficou abandonada. Tudo bem que nos últimos meses agora está sendo inaugurado parque de diversões, algumas obras de impacto visual na cidade, mas isso não resolve o problema. É preciso cuidar dos problemas profundos da cidade, entendeu? Então, o Davi Almeida não demonstrou isso daí. Para ser prefeito, para ser uma liderança, é preciso muito mais do que ser um administrador do caos. É preciso apresentar soluções para os problemas. E eu não vejo isso no Davi Almeida. A gente já vai finalizando aqui a nossa entrevista. Vamos ter outros momentos, porque essa eleição só está começando. Mas aí eu quero que a gente vá finalizando aí com uma pegadinha, né? Eu vou falando uma frase e você vai dizendo o que você acha dela. É verdade, né, que comunista come criancinha? Não, isso foi inventado, inclusive, em Cuba, pela CIA, pelos Estados Unidos, no momento em que eles sequestravam cubanos para ir para os Estados Unidos, porque o governo não deixava ninguém sair, o governo do Fidel Castro, que fez um... Então, essa é uma propaganda, uma antipropaganda, mas a gente é normal. Quando a gente pensa, né, em esquerda, e aí as pessoas dizem assim, ser esquerda, né? Então, por que a esquerda ela está tão polarizada e eu acredito que ela foi tão massificada? Esse termo, historicamente, ele foi superado. Porque a esquerda antigamente vem lá da Revolução Francesa, os que eram contra o regime ficavam à esquerda e os que ficavam à direita eram a favor do regime. Mas isso foi mudando porque a sociedade mudou, a economia evoluiu, aquele sistema que havia naquele momento foi superado, vivemos uma fase de alta tecnologia, então esse termo de esquerda já não consegue mais abarcar a complexidade política que existe. Nós temos que pensar nos projetos estratégicos hoje. Já temos experiência, a humanidade já tem experiência para saber que muitas coisas que se propuseram no passado não deram certo. Então, o socialismo, ele é o futuro, na minha visão. E quando a gente fala em Gilberto Vasconcelos, qual é a palavra que ele representa? Eu acho que eu sou autêntico. E qual a palavra que não lhe representa? Falsidade. E o que é Manaus para você? A minha casa. E o que é política para o Gilberto Vasconcelos? A minha vida. E o que é política para o político Gilberto Vasconcelos? Construir pessoas. Eu acho que a melhor coisa é você construir pessoas para o futuro. Porque se a gente não constrói o futuro, a gente não está fazendo nada aqui. E aí a gente vai finalizando, eu vou deixando aqui essa câmera para você poder falar com quem está nos assistindo. E aí deixa uma mensagem para essas pessoas. Primeiramente, eu quero agradecer a paciência de ter nos escutado aqui, agradecer a oportunidade de ter vindo aqui falar de política. O PSTU é um partido que não vai ter tempo no programa eleitoral gratuito, não vai aparecer nas inserções, mas nós queremos aparecer para vocês na televisão, nas redes sociais, na televisão alternativa, né, nas redes sociais, e dizer que é um prazer poder apresentar o programa do PSTU para a população de Manaus, para quem nos escuta. E também eu gostaria muito de que vocês pudessem conhecer melhor o PSTU, pudessem se filiar ao PSTU, conhecendo o nosso programa e vir construir uma alternativa diferente para a cidade de Manaus, para o nosso estado e para o nosso país. Eu quero acessar o Gilberto Vasconcelos lá no Instagram. Como é que eu faço? Como é que está seu nome lá? @Gilberto PSTU.
E assim a gente vai finalizando esse debate político, porque aqui a gente trabalha no ponto incomum da política. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Esse programa ele passa pelo YouTube da Rede Onda Digital como do Convergente e também pelo canal 8.2 Rede Onda Digital. Comigo, Érica Lima. Fica ligado porque muita coisa ainda vai acontecer nesse cenário.